Você sabia que as casas de apostas nem sempre acertam as cotações dos jogos? O futebol é imprevisível e quando acontece algo em campo que é diferente do esperado, as odds precisam ser ajustadas. Hoje vou te mostrar uma estratégia simples que aproveita essas correções de preço. E você vai ver como que é fácil de aplicar. Quer entender como funciona e tirar proveito disso nas suas apostas? Fica comigo até o final do vídeo que isso vai mudar completamente o saldo da sua banca em uma casa de apostas. O primeiro passo para você entender como funciona essa estratégia é você entender a diferença entre apostar em uma casa de aposta tradicional e apostar na Betfair Exchange. Eu vou te mostrar aqui, de forma bem básica, o que você precisa saber sobre essa diferença para você entender como que funciona essa estratégia de apostas. Vamos abrir qualquer jogo aqui para você entender. Vamos pegar esse confronto aqui de amanhã entre Leverkusen e Milan. Nesse confronto aqui, vocês podem ver que na tela de apostas, as cotações, as odds do jogo, você vê o Leverkusen com a odd 1,73, Milan com a odd 5 e o empate com a odd 4,4. O que é diferente aqui, já você olhando para a tela e vendo a diferença para as tradicionais casas de aposta? É que você tem a opção de aposta a favor dessa equipe, dessas equipes ou do empate, que é a opção azul, e você tem a opção de apostar contra. Essa é uma das grandes diferenças que a Betfair Exchange te oferece. Então você pode apostar a favor e contra de uma posição. Quando você aposta a favor, alguém está apostando contra. E quando você aposta contra, alguém está apostando a favor. Então são apostas contrárias uma da outra e são pessoas apostando umas contra as outras. Você não está apostando contra a casa de aposta e sim contra outros apostadores. Então, por isso, você tem a opção de apostar a favor e contra de uma posição. E é isso que nos dá uma grande vantagem de aplicar aqui apostas ao vivo dentro da Betfair Exchange, que vai nos trazer aqui a nossa estratégia de aplicar correções de preço e já você vai entender melhor isso. Agora, se você quer entender mais a fundo também essa diferença da Betfair Exchange, apostar em uma casa de tradicional e apostar na Betfair Exchange, vou deixar um card por aqui para você entender melhor essa questão, tá? Para eu te explicar todos os detalhes dessas diferenças. Aqui o que você precisa saber é que na Betfair Exchange você tem a opção de apostar contra uma posição, porque vai fazer parte da nossa estratégia. E o que significa a gente apostar contra uma posição? Significa que a gente vai cobrir, na maioria das vezes, 2 ou mais resultados, tá? Por exemplo, aqui no Leverkusen, se eu apostar contra o Leverkusen, sempre o contra são as odds rosas e o a favor as odds azuis, tá? Se eu apostar contra o Leverkusen, odd 1,75, por exemplo, eu estou apostando que o Leverkusen vai empatar ou perder esse jogo. Ele não vai ganhar. Eu estou contra ele. Se eu apostar contra o Milan, eu estou querendo dizer a seguinte condição: o Milan não vai ganhar o jogo. Ou vai empatar, ou o Leverkusen vai vencer. Então, sempre que eu aposto contra, eu estou cobrindo de 2 a mais resultados, aí dependendo do mercado que você for estar trabalhando, tá? Então, basicamente é isso. As condições para você fazer uma aposta em lei, apostar contra algum evento durante o jogo. Bom, explicada essa primeira parte, que você precisa entender que na estratégia a gente vai utilizar apostas contra, e para você fazer isso tem que ser na Betfair Exchange, nenhuma outra casa de aposta tradicional vai te oferecer isso. Caso você ainda não tenha conta na Betfair Exchange, eu vou deixar o link aqui na descrição para você criar a sua agora mesmo, tá? Só na Betfair Exchange é possível você fazer apostas contra, apostas em lei, e vai ser possível você aplicar esse tipo de aposta que eu vou te mostrar aqui agora a estratégia. Fechou? Agora vamos começar a entrar no contexto do tipo de jogo que a gente vai aplicar essa estratégia que eu já vou te explicar, tá? Nós vamos pegar o exemplo aqui do jogo do Campeonato Brasileiro entre Cruzeiro e São Paulo. E eu preciso te explicar aqui um pouco a parte teórica, a prévia desse jogo, para você começar a entender a estratégia, tá? O Cruzeiro é um time que vinha muito bem no campeonato jogando como mandante, principalmente no Mineirão,
O único jogo que ele tinha perdido como mandante no campeonato foi um jogo contra o Fortaleza, mas esse jogo não tinha sido no Mineirão. Tinha sido em uma venda de mando de campo que o Cruzeiro fez no Espírito Santo. Então, a única partida perdida do Cruzeiro dentro da competição como mandante foi essa contra o Fortaleza, e não foi como mandante. Ele tinha vendido o mando de campo, então jogou fora de casa. E só por isso, o mercado já precificava o Cruzeiro como favorito para esse confronto contra o São Paulo. Além disso, veio uma notícia 1 hora antes de começar o jogo, que era o seguinte: o São Paulo iria poupar para o jogo, se eu não me engano, da Copa do Brasil, que ele disputaria na próxima quarta-feira, se não me engano também, tá? Então ele pouparia o elenco para poder jogar no meio de semana. E por isso, o São Paulo veio com um time totalmente reserva, inclusive alguns jogadores juniores, né, que acabaram de subir para o profissional, enfim. E por isso, o que o mercado entende? Pô, o Cruzeiro já é favorito, ele já tem uma condição de mandante bem interessante no campeonato. E o São Paulo ainda vem com time reserva, ele se torna ainda mais favorito nesse pré-jogo. Então, assim que saiu essa notícia, e eu estou aqui com o site do Flash Score para te mostrar isso, olha só, o Cruzeiro, antes dessa notícia, ele já tinha uma cotação de 2,10 nas casas de apostas tradicionais para vencer esse confronto. Saiu essa notícia que o São Paulo entraria com o time reserva. Olha só o que aconteceu com essa odd. Ela saiu de 2,10 e foi automaticamente para 1,83 aqui nas casas de apostas tradicionais, tá? Então, só por isso, só para o São Paulo dizer que vai jogar com time reserva, essa cotação já caiu. O mercado entendeu o quê? Pô, o Cruzeiro vira ainda mais favorito para esse confronto. Deu para entender essa prévia do jogo? Explicado isso, vamos agora para a ferramenta do Trading Tour. Olha só, são muitos conceitos que eu vou te passar aqui, e essa vai ser uma forma de você aprender na teoria a estratégia. Então vai anotando tudo aí. São vários conceitos que talvez você tenha vindo de uma casa de aposta tradicional que você precisa aprender, mas calma, senta aí, respira, que você vai conseguir entender. Vamos aqui para a ferramenta agora do Trading Tour. É uma ferramenta que ela nos diz o seguinte: ela armazena todos os dados de dos jogos de futebol ao vivo, de minuto a minuto, o que aconteceu em cada confronto que você for pesquisar aqui, tá? Você pode ver aqui, a gente tem do minuto 1 até o minuto 90 da partida. 500 significa o jogo completo. Então a gente tem informações do que aconteceu nos jogos de minuto a minuto. E eu vou te mostrar aqui a estratégia nessa ferramenta para você entender direitinho como que ela funciona, tá bom? Eu tô aqui no confronto entre Cruzeiro e São Paulo, esse confronto que aconteceu aqui, ó, que eu te mostrei no Flash Score no dia 15/9, e a gente vai ver o que aconteceu nesse jogo e as cotações dele, o que foi acontecendo para você entender como que vai funcionar a estratégia. Olha só, aqui na Betfair, nas odds da Betfair, o Cruzeiro começou com uma odd de 1,90, tá? Como favorito. O São Paulo com uma odd de 5,4 e um empate 3,15. Porém, tem todo aquele pré-jogo que eu já te expliquei. São Paulo com time reserva, Cruzeiro bom mandante, enfim, blá, 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 blá. Então, com isso, o Cruzeiro favorito do confronto. E aí, a gente tem que entender, antes de eu te explicar a estratégia aqui, mais dois conceitos importantes nas apostas esportivas, tá? O primeiro conceito é o seguinte: existe duas maneiras das odds, das cotações de uma partida, ou de futebol, ou qualquer outro esporte, ser corrigido. Vamos explicar do futebol, que é mais específico, né? Tem futebol que não vai ter o fator tempo, que eu vou te explicar. Mas existe duas diferenças de correção de preço aqui no futebol quando você for fazer suas apostas. O que é a correção de preço? Essa odd, corrigir, ela estava num patamar, ela precisa mudar para outros durante o jogo, de acordo com o que acontece também durante o jogo, tá? Existem duas formas dessa odd ser corrigida. A primeira forma é a tradicional e ela tem que corrigir por quê? Pelo fator tempo. Vamos raciocinar aqui. Se o Cruzeiro começa com uma odd de 1,90 em 90 minutos para ganhar o jogo, à medida que o tempo for passando, por exemplo, agora são 10 minutos de jogo, já não tem mais 90 minutos para jogar, tem 80. Então, menos tempo de jogo, ainda está 0-0, a probabilidade do Cruzeiro ganhar diminuiu. Concorda comigo? Porque se antes era 1,90, você tem 90 minutos para ele vencer o jogo, agora não são mais 90 minutos, são 80 minutos.
Então, menos tempo, menor probabilidade dele vencer o jogo. Agora, pode acontecer o contrário. Pode ser que o Cruzeiro está ganhando e à medida que o tempo for passando, a probabilidade dele vai abaixando mais de acordo com o tempo for passando. Então, o tempo é um fator crucial na correção das odds, tá bom? Você precisa pegar esse conceito e entender ele de forma muito, muito clara. Então, sempre, quando você está apostando contra, que é a opção rosinha ou vermelha aqui na ferramenta, as odds vão sempre do patamar que ela está até a odd 1000. É a correção natural. A odd sempre sobe. Então, da onde ela está, ela vai variar até a odd 1000. E no back, que é apostas a favor, ela vai sempre variar do patamar que ela está até a odd 0,1. Isso, claro, atendendo às condições daquela aposta que você está fazendo. Deixa eu explicar melhor. Se o Cruzeiro está com a odd de 90, ele está ganhando o jogo, ele está a favor do tempo. Então, essa odd tem que, à medida que o tempo for passando, ele já está ganhando o jogo, ela tem que ir diminuindo, ou seja, a probabilidade dele ganhar tem que ir aumentando, até ela chegar a 1,01. Isso vai acontecer com ele fazendo mais gols ou com o tempo sendo passado ele ganhando, porque ele está ganhando, ele está a favor do tempo, menos tempo para jogar, maior probabilidade dele ganhando, correto? Agora, se o Cruzeiro está empatando ou perdendo, que seria o contra aqui, é o contrário. Essa odd lá no contra, ela tem que ir subindo. Mesma coisa o back também, porque o back você estaria a favor do Cruzeiro, mas ele está empatando ou perdendo. Então essa odd tem que fazer o quê? Ela tem que ir subindo até 1000. Isso vai acontecer de acordo com o que acontece no jogo, se o Cruzeiro toma gols ou não. Se ele vai tomando gols, essa odd vai subindo. Ou se continua empatado e o tempo vai passando. Quanto menor tempo, da forma que eu te expliquei, menor probabilidade dele ganhar. E isso vai mexendo nas cotações, nas odds. Deu para ficar clara essa parte aqui da explicação? É muito importante que você entenda essa teoria para você saber aplicar essa estratégia na prática, fechou? Bom, explicado mais esse conceito para você, nós precisamos entender o cenário do que se esperava para o jogo pré-jogo, ou seja, antes da bola rolar, e aí entra outro fator, que é quando a bola rola. Uma coisa é o que o mercado esperava do jogo. A outra coisa é o que acontece de fato dentro do jogo. E é aqui que a gente busca valor nas apostas esportivas. Ou seja, o mercado esperava um Cruzeiro favorito, com odd de 1,90. O que o mercado espera de um time que começa com odd de 1,90? Um time que tem mais posse de bola, mas que principalmente tem as melhores oportunidades de chances de gol no jogo, que sofre pouco para tomar o gol, ele tem que estar melhor que a sua equipe, ele tem que estar atacando mais, ele tem que estar chutando mais a gol, ele tem que estar melhor na partida, tá? É isso que o mercado espera de um time favorito com odd de 1,90. Ele tem que estar melhor no jogo do que o seu adversário. Porque se ele não tiver melhor, a probabilidade dele ganhar diminui. Concorda comigo? E por isso, se ele não está melhor, o que tem que acontecer com a odd dele? Tem que corrigir, tá? E aí, não pela correção de tempo que eu te expliquei, de acordo com o que o tempo passa. Não só por isso. A de tempo vai acontecer de forma natural. Mas quando uma equipe que foi precificada como favorito, ou qualquer situação do jogo que seja, mas que aquela situação dentro do jogo não está ocorrendo o que o mercado esperava no pré-jogo, essa odd ela vai corrigir mais, porque ela precisa ajustar o preço, não só do tempo, mas do que acontece dentro de campo, que a probabilidade dele não é a mesma mais do que se esperava. Fechou? E aí entra a estratégia que eu quero te explicar. É uma estratégia de correção de preço na Betfair ao vivo durante os jogos. Você vai sempre olhar o que o pré-jogo, o mercado esperava, que foi essa situação que eu te expliquei toda agora de Cruzeiro e São Paulo. E assim que rolar a bola, que começar o jogo, você vai ver o que acontece dentro de campo se corresponde ao que o mercado esperava. Se não corresponde àquilo que o mercado esperava, você vai fazer uma aposta contra aquela equipe. Até quando? Até o gol sair?
Não, até quando ela ainda estiver pior do que o mercado esperava. É isso. Se sair um gol a favor da sua posição nesse momento, é um bônus que você tem para a estratégia, legal, você vai fechar ela com uma variação de preço ainda maior. Se não sair o gol, legal também, porque a estratégia é essa, é só você pegar a variação de preço daquela correção de preço que o mercado tem que fazer. E se sair um gol do adversário, paciência também faz parte da estratégia. Você só vai fechar sua posição nas 3 condições, assim que essas condições acontecerem, e à medida que você for repetindo, fazendo isso em vários jogos diferentes, é aí que vai estar seu lucro. Entre ganhos e perdas, é aí que vai estar o seu lucro. Se o mercado esperava uma coisa e dentro de campo acontece outra, independente daquele jogo, se foi seu gol a favor de você, se foi contra, se foi só correção de preço, ao longo do tempo, em diferentes jogos que você aplicar isso, inevitavelmente você vai ganhar dinheiro, tá? Então, é só fazer essa estratégia, apostar contra a equipe que não está atuando conforme o mercado esperava no pré-jogo. E deixa eu te mostrar nesse jogo o que aconteceu, só para você ter uma ideia de como que é que funciona essa correção de preço à medida que o tempo vai passando, que a equipe não vai jogando conforme o mercado esperado, e você vai ver ali até inclusive uma relação de preço do que o mercado vai te pagar nessas correções, tá? Então vamos pegar aqui, ó, no minuto 1, ou seja, começando o jogo, Cruzeiro odd 1,90, tá? A favor e o 97 contra. Aqui tem um gap, uma diferença, né? O normal é o mercado tá ali no back 1,90 e o lei tá 1,91, tá? Tá justo. Mas como é o início do jogo, o mercado ele suspende e volta logo assim que o jogo começa. Então por isso que dá essa diferença de gap de preço ali, tá? Mas vamos supor que começa o jogo aqui, ó, e você já vê o início do jogo, o São Paulo muito melhor na partida. Olha só. Se a gente passar o mouse aqui, ó, vê onde que eu estou passando o mouse. As barrinhas azuis é do time fora de casa, é do São Paulo. E as barrinhas verde são do Cruzeiro. Olha aqui os primeiros minutos de jogo. Até os 10 minutos aqui, por exemplo, ó, 9, 10 minutos, só o São Paulo jogou. Teve um ataque aqui do Cruzeiro que foi fraco, nada de importante, mas totalmente dominante o São Paulo nos primeiros 10 minutos de jogo. Se a gente for até os 22 minutos aqui, mais ou menos, ó, que é a sua última barrinha do São Paulo aqui, ó, olha esse período todo aqui, teve esse momento mais morno, que o Cruzeiro teve uma possezinha, mas também sem criar nada, que nada aconteceu. Mas se a gente for pegar aqui até os 22 minutos, ó, um jogo completamente do que o mercado esperava, um Cruzeiro favorito, com as melhores oportunidades, criando as melhores chances. O Cruzeiro vai começar a jogar também aqui, ó, a partir dos 24, 25 minutos, ó, que ele joga lá as barrinhas verdes e que o São Paulo tem até inclusive um contra-ataque perigoso aqui, ó. Quanto maior a barrinha, mais forte foi o ataque, tá? Então, a gente vai ver o Cruzeiro começar a jogar, só que a partir dos 24 minutos mais ou menos de jogo. E nesse período todo, é o período que você podia estar aplicando a estratégia de correção de preço aqui. Olha só, no minuto 1 a odd começou em 90, vamos simular aqui essa aposta, tá? Vamos pegar esse outro site aqui, ó, que é o Radar Esportivo, que ele tem aqui a variação de preço tanto de back quanto de lei de você fazer. E aí, vamos simular aqui uma aposta, ó, de R$100 para ficar fácil a conta. Vamos simular aqui que a gente entraria ali num lei a 1,91, 1,92, tá? Propondo ali um preço no início do jogo, por causa daquela suspensão que eu já te expliquei, provavelmente te pegaria aqui esse preço. Então, se você propôs uma aposta contra o Cruzeiro aqui a 1,90, ó, vamos propor aqui a 100, tá? Simular um stake de 100, aqui a 1,90. Vejam que à medida que o mercado for subindo, você vai ganhando dinheiro. À medida que ele for descendo, você vai perdendo dinheiro. Mas essa situação aqui, o que acontecia?
o São Paulo era melhor. Então, de minuto a minuto, olha o que vai acontecendo com a odd do Cruzeiro. Vai reparando aqui, ó, vou passando minuto a minuto. Olha lá, ó, minuto 1, minuto 2, a odd já vai subindo. Ó. Minuto 3, 4, e assim por diante. Vamos colocar lá no minuto 10, que eu tinha te falado que o São Paulo, que o Cruzeiro não fez nada até esse período. Ó. Ela já saiu lá de 1,90 e está com um gap aqui a 2,8. Vamos tentar pegar um gap ajustado aqui, ó. Ó, já 2,2 a odd do Beck. Tá? Ó, se a gente ir lá para o minuto 22, que foi um minuto que a gente conversou aqui sobre o Cruzeiro não ter feito praticamente nada até esse momento, ó. Minuto 22. Olha a odd onde já estava a odd do Cruzeiro, a 2,20. Só aqui já dava para você fechar a sua posição. Por que fechar a posição, Vini? Porque aqui o Cruzeiro começou a jogar. Então não faz mais sentido você ficar na posição. Você não está esperando o gol. O jogo ainda estava 0-0, mas você não está esperando o gol. Você só quer a correção de preço. Essa é a estratégia. Aqui o Cruzeiro começou a jogar. Então, só aqui você já podia fechar a sua posição. Vamos ver quanto que o mercado pagaria nesse momento, que a gente encerrar a nossa aposta, fazer o verdadeiro cash out que a gente chama, né? Olha só aqui, nas cotações até 2,20. Então a gente pegou em 90 para fechar 2,20. Olha só, o mercado já estaria nos pagando ali por volta de 14% do valor correspondente ao valor que a gente entrou. Foi 100. Então, 14% só de correção de preço. E você pode aplicar isso em vários jogos, tá? Começou um jogo, você olha a cotação prévia, o que o mercado esperava. Dentro do jogo está acontecendo outra coisa, vai pegar essa correção de preço. Pegou a correção de preço aqui, ó, você fecha a sua posição fazendo um cash out, tá? A Betfair, ela vai te oferecer aqui durante a partida um botão amarelo aqui no meio, ó, da opção de fazer cash out. Você clica nele, automaticamente encerra a sua aposta. Fez isso, está encerrado sua aposta, está feito o trade, está feito o mercado. Encerrou, fez o cash out, pegou aqui os 14% de lucro, ó, pode acontecer o que for. O São Paulo pode marcar um gol, ou o Cruzeiro pode marcar um gol, ou o jogo terminar empatado, não importa mais. O que acontecer no jogo depois que você fechou a sua posição, já não importa mais. A partir do momento que você fez um cash out, aquele valor você garantiu de lucro da sua aposta. E é isso que funciona a estratégia de lei de correção de preço na Betfair. Você conseguiu entender? Deu para ficar claro a ideia disso, como funciona? Se ficou qualquer dúvida, cara, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar com essa dúvida, tá? Agora eu quero saber de você o seguinte: você gostou dessa estratégia? Você achou legal a teoria, como que ela funciona? Você quer ver ela na prática, em algum outro jogo, eu te mostrando ela na prática? Vamos fazer o seguinte: se tiver um número de curtidas legal nesse vídeo e vários comentários, coloca aí no comentário, eu quero. Eu faço um vídeo te mostrando ela na prática, como funciona. Mas eu preciso da sua ajuda. Preciso que você curta e comenta aí embaixo. Eu quero que, se tiver um número legal de curtidas e um número legal de comentários, eu trago a segunda parte desse vídeo aqui, e aí na forma prática. Aqui eu te trouxe a forma teórica da estratégia. Então, depende só de vocês para eu trazer a prática aqui. Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo.